Olá, estamos iniciando hoje a disciplina Práticas em Humanismo e Existencialismo, e é uma disciplina onde nós procuramos entender como é que essas abordagens da psicologia humanista e a psicologia existencial podem ser aplicadas no mundo das instituições, no mundo social, em diversos âmbitos de atuação além da clínica, como a educação, empresas, instituições, comunidades. E na aula de hoje, nós vamos iniciar falando sobre práticas educacionais de acordo com a abordagem ACP, abordagem centrada na pessoa, proposta por Carl Rogers. O texto que eu vou utilizar para essa exposição de hoje é o capítulo 12 desse livro, Tornar-se Pessoa, o capítulo 12 da minha edição. Em algumas edições que foram revistas, foram acrescentados outros capítulos e não é essa numeração. Então, o nome do capítulo, para vocês se localizarem, é Aprendizagem Significativa na Terapia e na Educação. O Carl Rogers, ele trabalha em vários textos, além desse, sobre a aplicação da sua compreensão de atendimento à pessoa, de acolhida à pessoa, diversos âmbitos de atuação, inclusive a educação. Ele tem vários textos que falam da abordagem centrada na pessoa, aplicada ao âmbito escolar, ao âmbito da educação. E o Carl Rogers, nesse capítulo especificamente, ele propõe que para que as práticas educacionais sejam humanistas, sejam centradas na pessoa, é preciso que se sigam alguns princípios. Sobretudo, esses princípios são crenças. É preciso crer em algumas proposições a respeito do ser humano. Quais proposições são essas? Primeiramente, o Carl Rogers propõe que todo ser humano busca autorrealização. E essa busca é basicamente positiva e construtiva. Essa busca é positiva e construtiva tanto no âmbito da psicoterapia, vocês já viram em outras exposições que na psicoterapia a abordagem centrada na pessoa acredita que o próprio cliente vai abrindo o caminho de compreensão sobre si mesmo, e a tarefa do psicoterapeuta é abrir o espaço de fala, de certa forma desobstruir o caminho de entendimento da pessoa para buscar essa autorrealização. Na educação é mais ou menos o mesmo princípio. Todo ser humano busca autorrealização. Essa busca é sempre positiva e construtiva. Ora, isso se aplica também no âmbito da aprendizagem. Toda criança, desde pequenininha, ela busca a autorrealização. E aprender é uma das formas excepcionais de autorrealização, uma das formas em que a criança consegue atualizar a si mesma, potencializar a si mesma por meio da aprendizagem. Então, esse é um dos princípios norteadores das práticas educacionais de acordo com a abordagem centrada na pessoa. Autorrealização e uma concepção bastante positiva da personalidade. Outra proposição de Carl Rogers: todo ser humano tem a capacidade para dirigir a si mesmo. Essa é uma crença do Carl Rogers e da abordagem centrada na pessoa. É acreditar que eu, terapeuta, eu, educadora, não preciso direcionar o meu cliente, não preciso direcionar o meu aluno. Ele tem capacidade de dirigir a si mesmo. O que o educador precisa fazer é desobstruir o caminho, é criar oportunidades de aprendizagem. Mas o ser humano tem capacidade de dirigir a si mesmo, então é preciso que o educador, no caso, estamos aplicando essa compreensão no âmbito da educação, né? É preciso que o educador tenha em mente, tenha essa compreensão e essa concepção de que a criança, ela busca aprender, ela quer aprender, a criança, o adolescente,
e ela tem a capacidade de se dirigir para a aprendizagem que for significativa para ela. E ela tem muito mais capacidade de reter a aprendizagem quando essa aprendizagem é significativa para ela e não para mim, educadora. Pois bem, né? Primeiro princípio, todo ser humano busca autorrealização. Segundo princípio, todo ser humano tem capacidade de dirigir a si mesmo. Terceiro princípio, todo ser humano deve ser respeitado em sua busca de autorrealização. Então, o educador que segue essa proposição humanista rogeriana, ele deve ter em mente essa questão do respeito que só pode acontecer a partir de uma sensibilidade em relação ao outro. Ora, como eu vou respeitar o outro se nem sequer eu enxergo esse outro? Então, é preciso primeiro enxergar, olhar, perceber o outro. A tarefa do educador, então, seria perceber o educando e respeitá-lo em sua busca de autorrealização. Então, a partir desses 3 princípios, o Rogers vai construir uma compreensão acerca de o que seria uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que não é superficial, que penetra a profundidade da pessoa em processo de aprendizagem. E ele propõe também algumas condições que no campo da educação seriam favoráveis para que essa aprendizagem seja de fato significativa. Quais são essas condições? Primeira condição é que o aluno tenha contato com problemas. O Carl Rogers considera que as respostas não devem ser dadas prontas para os alunos. Os alunos, em processo de aprendizagem, precisam ter contato com o problema. E a partir desse contato com o problema, eles precisam ter a liberdade de tentar resolver o problema, geralmente a partir do erro. Nenhum problema, raramente se consegue solucionar um problema sem alguns erros iniciais, né? Então, o educador, ele precisa oferecer ao educando essa liberdade para que ele seja confrontado com o problema e que ele acredite que não precisa e não deve ficar esperando do educador a resposta. Ele mesmo vai explorar e ele mesmo vai buscar algum tipo de saída ou de solução para aquele problema que lhe é colocado. Então, essa é uma das condições para a aprendizagem significativa. Ter contato com problemas e se sentir desafiado a resolvê-los e se sentir capaz dessa busca por resolver os problemas. Essa é uma das condições. A outra condição proposta pelo Carl Rogers é a autenticidade do professor. Ora, vocês vão se lembrar que quando falávamos da psicoterapia sob abordagem centrada na pessoa, o psicólogo precisa ser autêntico, o psicoterapeuta precisa construir a si mesmo a partir de uma autenticidade. A mesma coisa o educador precisa estar em acordo consigo mesmo, ele precisa ter essa espontaneidade, essa autenticidade, perceber-se como humano tanto quanto o aluno e não como alguém superior ao aluno, que não tem problemas ou que não tem vulnerabilidades ou que não tem dificuldades. Não, a autenticidade do professor é aquela capacidade de assimilar os seus pontos fortes e de ter clareza dos seus pontos vulneráveis e diante dos alunos conduzir o processo de aprendizagem dentro dessa inteireza, né, dessa integridade de ser. Outra condição que o Carl Rogers propõe aqui para uma aprendizagem significativa é que o professor tenha aceitação e compreensão em relação ao aluno. Ele deve ser capaz de aceitar o aluno tal como ele é e não ter diante de si a expectativa de um aluno modelo, por exemplo. De aceitar o aluno de acordo com a diversidade de alunos que nós temos, né? Alguns têm mais facilidade
seguir uma determinada linha de pensamento, outros têm facilidade em outra direção. Então, é preciso que o professor, o educador, ele tenha essa aceitação e essa compreensão, inclusive, dos limites do aluno, das potencialidades do aluno, e que ele conduza esse processo de aprendizagem a partir dessa compreensão. Outra condição para que o processo de aprendizagem ocorra: o educador, ele deve facilitar ao educando os recursos favoráveis à aprendizagem. O professor deve ter a sua biblioteca, o seu referencial de conhecimento e deve ter a capacidade de oferecer ao aluno acesso a esse conhecimento, né? Muitas vezes o aprendiz, o educando, ele tem muito desejo, muito interesse, é muito inteligente, mas muitas vezes ele não conhece os meios, os recursos disponíveis, onde procurar, qual referencial estudar. Então, caberia ao educador oferecer esse leque de recursos disponíveis, apontar, siga por aqui, siga por ali, leia esse referencial ou leia esse outro referencial, né? Oferecer ao aluno esse leque de possibilidades de aprendizagem seria ainda uma condição, né? E uma quinta condição proposta pelo Carl Rogers é a relação professor-aluno, que o professor seja capaz de estabelecer com os alunos uma relação que favoreça a abertura de cada um para se desenvolver intelectualmente, seguindo suas tendências naturais em direção à sua autorrealização. Então, é preciso que o professor cuide da relação também. Que o professor cuide desse processo de aprendizagem, como eu usei o termo desobstruir o caminho do aluno para que ele se dirija em direção à aprendizagem, e também oferecer uma relação de confiança, por exemplo, para que o aluno tenha essa confiança de tirar dúvidas ou de errar em direção ao acerto. Errar em direção ao acerto é uma parte importante do processo e o aluno precisa ter a confiança de que ele pode errar antes de acertar e seguir em direção a essa robustez do conhecimento e da aprendizagem, né? Então, essas seriam as condições. E o Rogers também trabalha um ponto interessante aqui. Como que é a avaliação nesse sistema, né? Se é um sistema, assim, mais aberto, em que não é possível criar um modelo único para todos os alunos, mas é necessário ter uma flexibilidade em relação às diferenças dos alunos, né? Então, como estabelecer uma avaliação? Como fazer a avaliação? Primeiro, o Carl Rogers não incentiva a avaliação padronizada. Ele considera que a verdadeira avaliação vai acontecer no mundo da vida. Então, é preciso que esse aprendiz se desenvolva, é preciso que esse estudante potencialize o seu conhecimento. Claro, ele vai passar por diversas avaliações no mundo escolar, mas o Carl Rogers propõe que a avaliação que importa é a avaliação que vai ter fora da escola. Se ele vai se sair bem no mundo do trabalho, ou no mundo das relações sociais, ou no mundo das realizações. Então, quando ele fala sobre avaliação, o Carl Rogers enfatiza isso, que a avaliação que verdadeiramente importa é aquela que vai acontecer fora dos muros da escola. E aí, o Carl Rogers também, ainda nesse capítulo, ele fala um pouquinho dos resultados prováveis desse modelo de aprendizagem. E ele fez algumas testagens lá nos anos 50, 60, 70, onde na época em que ele escrevia e pesquisava,
Ele diz que em relação à aprendizagem, alguns alunos que foram submetidos a esse modelo de aprendizagem tiveram determinados resultados em relação à aprendizagem, resultados numéricos em relação à aprendizagem. E esses resultados comparados a alunos de escolas que seguiam o modelo tradicional foram similares. Os dois grupos tinham números similares de resultados das avaliações, né? Então, se o grupo dos estudantes sob abordagem ACP tiravam nota 8, 9 em determinada prova, o outro grupo que estava no modelo tradicional tirava 8 ou 9 naquela mesma prova. Mas aí ele observou um diferencial, que os alunos que eram conduzidos de acordo com essa modalidade da abordagem centrada na pessoa, eles tinham mais autonomia em relação à aprendizagem, mais criatividade, mais originalidade e uma capacidade de lidar consigo mesmo, lidar com o outro também mais aprimorada. Então, os resultados eram superiores do ponto de vista da realização humana. Quanto à realização humana, às relações sociais e ao desenvolvimento até mesmo da saúde mental, esses alunos que seguiram o modelo da abordagem centrada na pessoa, eles se saíam melhor. E com relação a notas, eles tinham resultados similares, né? Então, esses foram os estudos do Rogers lá naquele período histórico. E nós vamos seguir com essa disciplina, procurando compreender, será que essa proposição rogeriana é algo muito utópico, que ficou lá em meados do século XX e seria impraticável de aplicar ainda no nosso mundo do século XXI? Será que sim ou será que não? Então, nas próximas aulas, nós vamos tentar entender quais são as propostas humanistas, né, da psicologia humanista ou da educação humanista para a educação nos dias de hoje. Será que é possível aplicar a abordagem centrada na pessoa no mundo da educação nos dias de hoje? É isso que vamos ver a partir de outros autores. Então, a aula de hoje queria trazer para vocês essa concepção rogeriana, práticas educacionais de acordo com a abordagem centrada na pessoa. Por enquanto é isso.